Olá, sou a irmã Victoria do Togo. Sou casada e congrego na Igreja Discípulos de Cristo. No dia 9 de setembro de 2014, acordei sentindo uma forte enxaqueca. A princípio achei que fosse uma dor comum e comprei remédios, mas a situação só piorou, com tonturas intensas. Meu marido sugeriu que chamássemos um médico, que me aplicou uma injeção e depois uma transfusão de sangue. Depois de descansar, acabei adormecendo. E então algo aconteceu. Notei que meu quarto estava iluminado. Comecei a me mover. De repente, vi 2 anjos em meu quarto. Eles disseram: Victoria, levante-se, precisamos ir. Obedeci, percebendo que era meu espírito que havia se levantado, enquanto meu corpo permanecia deitado na cama. Quando vi os 2 anjos em sua glória, tentei correr, sem saber para onde. Então ouvi uma voz poderosa dizendo para parar. Atendi e, ao olhar para trás, vi o Senhor Jesus Cristo, descendo com glória. Ele pousou diante de mim. Eu não conseguia ver seu rosto porque havia uma glória maior e uma luz intensa cobrindo seu rosto. Estávamos em um deserto, sem construções ou vegetação ao redor. Em seguida, Jesus me transportou para uma encruzilhada, onde vi 2 estradas, uma larga e outra estreita. Observei que a estrada estreita estava vazia, enquanto a larga era preenchida por multidões de pessoas aparentemente devotas. Eles se vestiam de forma modesta, sem joias, as mulheres usavam saias e mantinham a cabeça coberta. Havia líderes religiosos, adolescentes e pessoas cantando e orando. Pareciam cristãos, e senti que deveria me juntar a eles na estrada larga. Contudo, pouco tempo depois, uma voz poderosa disse: Victoria, saia dessa multidão. Fui retirada daquele grupo e levada de volta à encruzilhada pela mão do Senhor. Jesus então me explicou: Victoria, todas essas pessoas são cristãs, mas não se purificaram, embora frequentem a igreja e estejam vestidas de forma diferente do mundo. Seus corações estão cheios de mentiras, cheios de fornicação, cheios de ódio, cheios de hipocrisia. Elas estão no caminho espaçoso para o inferno. Seus corações estão longe de mim, embora suas bocas me confessem. Jesus me pediu que observasse novamente, e de repente vi jogadores de futebol naquele caminho, treinando e segurando bolas. O Senhor Jesus disse: Esses jogadores de futebol e seus fãs, cujas almas são apaixonadas por futebol, estão indo para o inferno. Jesus disse que qualquer homem ou mulher que sejam fãs de futebol não entrarão no reino dos céus. Jesus disse que esse esporte, o futebol, é uma instituição satânica. Ele disse que o futebol também é jogado no mundo espiritual, mas eles usam um crânio humano como uma bola. Jesus me revelou o espírito do futebol. Ele mostrou o poder demoníaco no comando do futebol. Ele é adorado e honrado por times de futebol e seus fãs. Jesus então me chamou para segui-lo até o portão do céu, onde vi uma fila de pessoas aguardando. 3 anjos estavam à frente do portão, aguardando cada uma delas. Eu vi um anjo no céu com olhos espalhados por todo o corpo. Pessoas se aproximavam dele, uma a uma, em fila. Se a pessoa estivesse preparada para entrar no reino dos céus, o anjo abaixava a cabeça em sinal de aprovação, e a pessoa era admitida no reino. Mas, se ela fosse considerada indigna, o anjo balançava a cabeça em sinal de reprovação. Então, um redemoinho poderoso surgia e levava a pessoa embora, enquanto seus gritos ecoavam, desaparecendo na distância. Naquele dia, apenas uma mulher foi admitida no céu. Jesus me explicou que essa mulher tinha uma vida dedicada à oração, era pacífica e amava a todos com ternura. Ela também se vestia modestamente, sem expor seu corpo. Quando ela entrou no céu, os anjos celebraram e louvaram ao Senhor com grande alegria. Depois disso, Jesus me afastou do portão celestial e me perguntou: Victoria, onde você costuma ir aos domingos? Eu respondi: Nós vamos à igreja para te adorar, Senhor. Mas Jesus disse: Victoria, muitos dos que vão à igreja aos domingos não me adoram. Na verdade, eles adoram a Satanás. Há muitas igrejas no mundo, mas poucas realmente me adoram. Em seguida, Jesus me levou para uma descida abaixo da terra. Eu quis recuar, mas Jesus me disse para parar.
Ao descer, senti o horror do lugar e percebi que o inferno era um ambiente terrível e insuportável, onde se ouvem todos os tipos de gritos e choros. Ali, a escuridão é tão densa que quase se pode tocá-la. As pessoas estão desejando se arrepender, mas era tarde demais para elas. Jesus queria que eu fosse com ele. Enquanto continuávamos a descer, comecei a implorar a Jesus: "Por favor, que lugar é esse? Tire-me daqui." Jesus disse: Por causa do pecado, a ira é manifestada aqui, aguardando as almas. "No inferno vi homens e mulheres, pastores e evangelistas, todos em sofrimento. Eu vi um pastor do Togo que conhecemos. O nome dele é Morris. Nós nos aproximamos dele. O Senhor me disse para perguntar por que ele está aqui, mas ele não conseguiu me responder. Ele estava chorando demais. Na verdade, demônios o torturavam. Eles o perfuravam. Ele gritava. Jesus disse: Está tudo consumado para ele. Ele não pode retornar à terra para se arrepender. Então o Senhor me transportou para um lugar para ver Michael Jackson. Ele ainda estava dançando no inferno. O Senhor disse que ele era um agente de Satanás. Toda vez que ele parava de dançar, demônios o torturavam com fogo. Michael Jackson disse: "Diga às pessoas para pararem de ouvir minhas músicas. Estou sofrendo aqui." O Senhor disse para dizer àqueles que ainda estão ouvindo sua música para pararem, e àqueles que têm seus CDs no quarto para se livrarem deles. Então o Senhor me levou para ver outro homem popular. Eu vi Bob Marley no inferno. Ele estava chorando. Ele disse: "Oh, eu nunca pensei que Jesus existisse. Muitos que gostam de reggae estavam me dizendo que eu era Deus e que vim para cumprir a profecia de Jesus. Vai e diga a eles para cortarem esses cabelos e crerem em Jesus para que eles não venham parar aqui." As pessoas estavam dizendo que minha palavra se cumpriria, que eram profecias, mas aqui estou eu, perdido para sempre. Então Jesus me disse: Todos aqueles que celebram o dia 11 de maio, o aniversário da morte de Bob Marley, todos aqueles que adoram e honram Bob Marley, quando morrerem, irão para o inferno. Vá e diga aos regueiros que eu não gosto disso. Eu sou o que sou, eu sou soberano e eu faço o que eu quero. Então Jesus me levou para um lugar no inferno, onde eu vi uma criança. Ela tinha 8 anos de idade. Percebi que no inferno não é só fogo que atormenta. Há cobras te mordendo, e há também escorpiões e insetos carnívoros por todo o seu corpo, e eles têm dentes longos e afiados. Essas criaturas, incluindo demônios, estavam torturando a criança, e quando a criança viu Jesus, ela gritou fortemente para que Jesus a salvasse. Jesus lhe perguntou: O que te trouxe aqui? Ele respondeu: Desenhos animados, filmes de guerra, videogames e novelas. Jesus me disse: Esta criança passou toda a vida assistindo a desenhos animados, filmes de guerra e até conteúdos pornográficos. Avise aos pais para ensinarem seus filhos sobre os meus caminhos e lhes transmitirem a minha palavra desde cedo. Caso contrário, quando a trombeta soar, muitos ficarão para trás. Pedi a Jesus um sinal que confirmasse minha missão de levar essa mensagem ao mundo. Imediatamente Jesus desapareceu e então vi um jovem extremamente bonito se aproximando de mim. Ele estava vestido com uma vestimenta branca e gloriosa. Eu pensei que fosse um anjo, mas quando ele chegou mais perto de mim, ele mudou de aparência, tornando-se escuro e feio. Ele começou a rir, batendo no peito e aplaudindo, o que me fez sentir uma dor crescente, levando-me quase a desmaiar. Perguntei-lhe: Quem é você? Ele respondeu: Eu sou Satanás. E você é Victória. Você tem afastado almas do meu reino e atacado o meu domínio, mas agora estamos frente a frente, e eu vou lhe mostrar. O diabo estava batendo no peito e se gabando. Ele disse: Eu consegui controlar a maioria das igrejas na terra. Eu instiguei fofocas, desavenças e murmurações entre os membros. Eu sou a razão por trás disso. Dominei as músicas e danças que muitas igrejas tocam e celebram. Essas músicas e danças me pertencem. Fiz com que corais e grupos de louvor se envolvessem em imoralidade e corrupção. Eu sou o responsável por isso. Também criei conflitos entre membros e pastores. Introduzi agentes meus em igrejas e substituí a santidade por comportamentos depravados. Eu fiz tudo isso.
Levei pastores a rejeitarem suas esposas e se casarem com outras mulheres que são minhas agentes. Assim que se casam com elas, as igrejas passam a me pertencer, pois seus nomes estão escritos no meu livro. Eu trouxe a divisão nas igrejas, controlo barbearias, bares e casas noturnas que são meus templos e locais de culto. Ele continuava a rir e bater no peito, claramente satisfeito com tudo o que havia conseguido realizar nas igrejas. Enquanto ele falava, eu sentia uma dor profunda. Satanás então disse: Hoje eu te peguei. Victória, eu capturei você. Mas nesse momento Jesus apareceu em glória, e Satanás, com raiva e rangendo os dentes, recuou. Jesus me disse: Você ouviu o que ele disse? Essas igrejas estão tão focadas em milagres e sinais que se desviaram da minha palavra e caíram sob a sedução do inimigo. Enquanto Jesus falava, o diabo observava à distância. Jesus então me disse: Ele não tem poder. Em meu nome, exerça autoridade sobre ele. Eu declarei: em nome de Jesus Cristo. E o diabo caiu ao chão. Jesus disse: Onde quer que você vá pregar, se ele se opuser a você, basta usar o meu nome e ele cairá assim porque não tem poder. Então o Senhor me levou até uma mulher chamada Cristine, que usava uma longa cruz no pescoço e era católica. Ela me disse: Eu não sabia. Achava que a Igreja Católica estava certa. Jesus então me disse: Avise aos católicos que eu não estou mais na cruz, mas eles continuam me crucificando. Eu não sou uma estátua. Eles criam imagens que dizem me representar. Diga-lhes que estão adorando o anticristo. A figura que eles têm na cruz não sou eu, mas o anticristo. Jesus ainda falou sobre a água benta, dizendo que muitos católicos buscam bênçãos dessa água, mas que, na verdade, ela é uma mistura de água comum com água retirada de corpos mortos. Ele revelou que o catolicismo está em aliança com o espírito da morte. Jesus explicou: Eu não estou nesta igreja por causa do sangue dos santos e do envolvimento com o ocultismo. Eu vi um jovem no inferno que implorava a Jesus por libertação. Jesus respondeu: Você ia à igreja todos os domingos, mas durante a semana frequentava bares e casas noturnas para beber álcool. Você escreveu seu nome no livro de Satanás. De fato, o diabo me revelou que ele é o mestre de todos os bares e que todas as casas noturnas pertencem a ele. Depois, vi no inferno a esposa de um pastor. Jesus me explicou que o problema dela era a falta de perdão. Ela não conseguia perdoar, e isso a levou a este lugar. Jesus então me disse: Diga às esposas dos pastores para serem perdoadoras e humildes. Jesus disse que as esposas dos pastores devem ser submissas aos seus maridos. O Senhor me disse que há pastores que brigam com suas esposas e depois vêm pregar na igreja sem primeiro se reconciliarem com suas esposas e ficam no púlpito. São inspirados pelo diabo e pregam por ele. Jesus também falou sobre pessoas que vivem juntas sem serem casadas. Elas estão em fornicação. Os filhos nascidos dessa união estão em pecado e são considerados bastardos, sujeitos à condenação, caso não se arrependam. O Senhor disse: Quando um homem escolhe sua esposa no coração, ele não deve me pedir para validar sua escolha, porque ela foi feita por ele. Essa é a sua decisão. Você deveria ter vindo primeiro a mim para saber se era da minha vontade. Mas uma vez que você já escolheu, ela é sua esposa. Não venha a mim depois, pois a escolha foi sua. Jesus enfatizou que o casamento tem levado muitos para o inferno. Ele disse: Muitos me chamam de Senhor e Salvador, mas quando eu uno um casal, me certifico de que o homem e a mulher nasceram de novo na fé. O Senhor falou ainda sobre as igrejas onde há fornicação e sobre os líderes que se casaram pela segunda vez. Quando isso acontece, eles devem permanecer com a primeira esposa, porque a segunda eu não reconheço. Se você brigar com sua esposa, precisa perdoar um ao outro, pois minha vinda é iminente. O tempo que resta é muito pouco. Além disso, Jesus disse: Eu estou enviando você para avisar as mulheres que os acessórios que usam, os cabelos artificiais e alguns cortes de cabelo dos homens, estão levando-os para o inferno. Eu criei o inferno para o diabo e seus anjos, mas o inimigo da humanidade, Satanás, está trabalhando para arrastar os homens para lá. Jesus advertiu os adeptos da Assembleia de Deus para repensarem, pois estão envolvidos com práticas ocultas.
Graça e paz. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.